Olá, olá para quem está chegando. Sejam boa noite, Edna, né? Boa noite, Alzira. Boa noite para todo mundo que está entrando aqui. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas à terceira live de aquecimento da Jornada da Mulher Confiante. Uma jornada preparada com muito carinho para todas as mulheres que querem despertar a autoconfiança, que querem encontrar suas potencialidades internas para realizar seus sonhos, seus projetos, seus objetivos, né? Então, esse aquecimento que eu tenho feito aqui essa semana inteira é para preparar vocês para a jornada que vai ao ar nos dias 16, 18 e 20 de outubro. Uma jornada onde eu vou mostrar o passo a passo para você despertar a mulher confiante e decidida que existe em você em 8 semanas. Se você ainda não me conhece, eu sou Dani Lopes, Gestalt terapeuta, criadora do método TIP, e eu ajudo mulheres a se tornarem confiantes e decididas em 8 semanas. E o tema que nós vamos falar hoje, para já aquecer esses tambores aí, né, da jornada da mulher confiante, escolha deixar de ser insegura. E o que eu quero dizer quando eu falo, né? Escolher deixar de ser insegura. Boa noite, Tati querida. Sejam todas bem-vindas, quem está entrando aqui agora. Escolher deixar de ser insegura, porque, na verdade, eu acredito que nós temos escolha, né? A vida, às vezes, nos pega de surpresa e traz alguns acontecimentos onde a gente não tem controle, onde a gente não pode escolher. Mas se tem algo que a gente pode escolher, é deixar de ser insegura. Porque, boa noite, Irla, né? Boa noite, Angélica. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo que está chegando. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer receber vocês aqui nessa live de aquecimento da jornada. E voltando aqui ao tema, escolher deixar de ser insegura é uma atitude. É algo que você decide dentro. Porque a vida, como eu estava falando aqui, traz alguns momentos de dificuldade e traz para todo mundo, sem exceção. Você não é a única pessoa, eu não sou a única pessoa. A vida traz desafios, eu acredito que para o nosso crescimento. E o que a gente faz com aquele desafio que chega é uma escolha. Se a gente sucumbe, e em alguns momentos a gente se sente frágil, mas a gente pode escolher procurar ajuda, a gente pode escolher se acolher, né? Obrigada pelos coraçõezinhos todos que estão subindo, vocês são muito generosas. Eu não lembro de pedir, mas vocês sempre lembram de me ajudar a divulgar, né? Os temas que eu trago aqui, então muito obrigada. Então, o que você faz com os acontecimentos é uma escolha. Por isso, a gente pode escolher deixar de ser insegura. Você não escolheu ser insegura, né? Lá atrás, na sua infância, aconteceram circunstâncias, situações, traumas que geraram medo em você, que você teve receio mesmo de perder o amor dos seus pais, especialmente, porque lá na infância, tudo que é mais importante para uma criança é o amor de pai e de mãe. Então, lá atrás, aconteceram circunstâncias, situações, dificuldades que fizeram com que você sentisse medo. Então, naquela época, você não tinha capacidade de fazer escolhas, porque uma criança não tem. Então, você não escolheu ser insegura. Isso que você viveu lá atrás gerou cicatriz, gerou ferida, gerou dor, e você carrega isso para a vida, e essas situações trazem consequências para a sua vida adulta. Então, lá atrás você não escolheu, mas hoje você tem o poder de escolha. Hoje você pode escolher deixar de ser insegura, né? Talvez você não saiba como, e é por isso que eu venho fazendo essas lives de aquecimento, para já preparar vocês, para mostrar um caminho do como fazer isso na jornada. Mas é possível e é escolha. Muitas vezes você vai passar por situações que você vai se sentir impotente, e a impotência, a fragilidade cabem numa vida de mulher insegura, porque às vezes existe uma crença limitante, uma crença equivocada
de que uma mulher segura não pode sentir medo, não pode sentir fragilidade, não pode sentir insegurança, e não tem nada a ver, gente. Todo mundo tem insegurança, todo mundo tem fragilidade, todo mundo tem medo. Diante de uma decisão importante, diante de uma mudança de vida, é natural, o medo faz parte, a insegurança faz parte. Mas o que você faz com esse medo? O que você faz com essa insegurança? E com as circunstâncias que chegam na sua vida é o que define e o que separa você, né? O que distancia você da confiança ou coloca você no lugar de uma mulher confiante. E isso, como eu estava falando aqui, é escolha, tá? Você escolhe isso. O que que eu quero dizer quando eu falo você pode escolher? Porque você tem competência, né? Você tem capacidade intelectual, emocional e física de aprender a lidar com os desafios da vida. Mesmo que hoje você não saiba, né? Porque quando eu falo isso, as pessoas falam assim: ah, mas eu não sei como fazer isso. E é muito natural você não saber, porque as dores que nos aconteceram atrás geram mecanismos de defesa, que fazem com que a gente pense que evitar o contato com essa situação é o melhor que a gente pode fazer. Mas quando a gente evita o contato com aquilo que nos feriu, com os traumas que a gente teve, com as nossas dores, a gente repete ciclos, né? A gente, por exemplo, se você teve medo lá atrás de ser abandonada, se você sentiu que não teve o olhar da sua mãe, ou que você não teve o olhar do seu pai, e que isso fez falta na sua vida, cria aqui dentro um vazio. E talvez você vá pela vida, é muito comum as mulheres, né, os adultos, irem pela vida buscando preencher esse vazio de fora para dentro. Então, buscando um relacionamento, para poder ter, entre aspas, o olhar do pai, ou buscando, criando situações de dependência emocional, hum? Buscando pessoas que possam suprir esse vazio interno. Só que esse vazio interno, ele só pode ser suprido, ele só pode ser restaurado de dentro para fora. Você precisa ser essa pessoa que vai restaurar e ressignificar suas dores. Mas para que isso aconteça, você precisa saber qual é. Eu gosto de comparar as questões emocionais com um vazamento, tá? Então, por exemplo, imagina que no seu banheiro tem uma infiltração. Se no seu banheiro tem uma infiltração, e você chega lá de manhã e você vê que o chão está molhado, e você procura, procura, procura e não consegue identificar, fica difícil de você saber onde está aquele vazamento e como consertar. Mas se você chama um bombeiro, que é uma pessoa que tem uma experiência com isso, que é uma pessoa que sabe lidar, que sabe procurar, fica mais fácil. Então você pode pedir ajuda, você pode escolher pedir ajuda para quem é daquela área, porque tem habituado, para quem tem um olhar mais, como é que eu vou falar? Um olhar mais apurado, vamos dizer assim, mais está mais habituado, está mais acostumado a enxergar, a identificar de onde vem a água. Então, muitas vezes, você não sabe de onde vem aquela emoção, mas você pode pedir ajuda. E isso que eu quero dizer, você poder fazer escolha. Você está num lugar de que você consegue identificar. Se você consegue resolver a questão sozinha, então, por exemplo, de repente, lá no banheiro, foi aquela mangueirinha, né? Da ducha higiênica que ficou aberta e ficou vazando. Aí você identifica logo, você fala: ah, eu não preciso chamar um bombeiro. Eu sei que foi a ducha. Então eu posso. De repente ela ficou travada, um pouquinho apertada e ficou vazando da maneira como você encaixou ela no suporte. Então só de você consertar ali, né, aquela mangueirinha, a água para de vazar. Então você não precisa chamar ninguém. Você tem condição de resolver sozinha. Mas tem hora que não. Você já olhou o banheiro inteiro, de repente brota uma água do chão e você não sabe de onde ela está vindo. Então é muito importante você chamar alguém para te ajudar, para aquela pessoa identificar e imagina que tenha um aparelho, por exemplo, que você possa passar pela parede que detecta aonde está a água. Então você não precisa quebrar o banheiro inteiro. Se eu não me engano, esse aparelho já existe, tá, gente? Eu não posso afirmar com certeza, não. Me disseram que existe, mas eu não fui lá investigar se existe ou não existe. Então, eu tô falando para imaginar. Então, imagina que você passa um aparelho ali no banheiro
e você identifica, ah, é aqui, né? É o cano do box, é o cano da pia, é o cano que leva água para descarga. Então você não precisa quebrar o banheiro inteiro, você tira, quebra às vezes aquele azulejo, né? Vai precisar, e você identifica, você conserta aquele cano que está furado, que está vazando, que, sei lá, que o joelho dele está estourado, alguma coisa, e você conserta, identifica. Mas quando você não sabe, fica difícil, fica aquela água vazando, você vai perdendo água, a sua luz, a sua luz não, a sua conta de água vai ficando mais cara, né? Porque a água está vazando. De alguma forma ela está sendo eliminada, sendo jogada fora. E com as emoções é a mesma coisa. Você pode escolher, se você está se sentindo insegura, se você está com alguma dificuldade na sua vida que você não está sabendo lidar com isso, você pode escolher buscar alguém que seja competente, que você confia, que tenha um método adequado, né? Que você veja resultado, que outras pessoas já tenham experimentado, você pode tomar referência como alguma pessoa conhecida e você pode buscar ajuda. E é isso que eu quero dizer, escolher, é ter a capacidade de discernir quando a gente chega num self-service, né? Que você vai escolher o que você vai comer. Tem um tanto de comida ali à sua disposição. E você vai escolher se o dia tá frio, se o dia tá quente, se você quer carne, se você quer massa, se você quer só uma salada porque você está de dieta, você não pode comer muito, porque você vai fazer uma atividade física depois, ou você está morrendo de fome. Você tem capacidade de escolher isso. E você também tem capacidade de escolher deixar de ser uma pessoa insegura, buscando ajuda. E aí eu vou contar alguns exemplos aqui para vocês, para que isso possa ficar muito claro. Esses dias, uma seguidora me enviou um direct contando uma história, contando a história dela. Ela é uma mulher, não sei exatamente a idade, ela não me disse, mas que está há bastante tempo sozinha. Ela teve um noivado há muitos anos, e desde que ela teve o noivado, esse noivado se rompeu, ela tem uma dificuldade de estabelecer relacionamentos. E ela estava há pouco tempo com uma pessoa interessada, saindo com essa pessoa, mas não estava conseguindo se entregar, sabe? Ela estava com o coração, ela está ainda com o coração fechado. E uma das lives, ela veio, ela compartilhou, daqui a pouco eu leio os comentários, tá? Ela compartilhou um pouquinho da história dela numa das lives que eu fiz e depois me mandou um direct. Uma pessoa que troca, me manda muito direct, a gente compartilha, eu ajudo ela muito através do direct. Ela, eu me sinto até honrada, para falar a verdade para vocês, tá? Porque tem pessoas que vêm ali no meu direct e compartilham coisas muito profundas. Então eu não vou dizer quem é, para não expor essa pessoa, mas eu vou contar um caso porque serve muito de exemplo aqui para vocês do que eu quero dizer deixar de ser insegura. E essa mulher, então, estava tentando se relacionar com um homem que estava muito interessado nela, queria um relacionamento, e ela veio compartilhar comigo, mas o coração muito fechado ainda. Tem algumas feridas dentro dela que ela precisa cuidar lá da infância, antes de estabelecer um vínculo com alguém. Antes de amar o próximo, ela precisa restaurar e ressignificar as próprias dores e aprender a amar ela mesma. E ela tá no exercício, ela tá se esforçando, né? E compartilhando comigo, ela falou que a pessoa queria, né, tava ali perguntando se que ela decidia, se queria ou não um relacionamento, e ela resolveu dizer não para ele, depois de uma conversa comigo, de uma live que ela assistiu. E ela resolveu dizer não. E por que que ela resolveu dizer não? Porque ela entendeu que ela não estava aberta para ele. E ela entendeu. Um dia eu disse uma frase aqui numa live que é a seguinte: o amor, gente, é a forma como a gente trata o amor, é a forma como a gente será tratado pelas pessoas, né? O amor vai chegar na nossa vida. Como ela estava muito na dúvida, ela não estava com o coração aberto, ela não estava disponível para ele. Mas ela queria ter ele ali do lado. Por quê? Porque gerava uma certa segurança para ela. Às vezes a gente tem alguém interessado, a gente se sente amada, né? Supre um vazio, um buraco nosso. E é assim que ela estava.
ela estava gostando de ter ele ali do lado, estava gostando de sair com ele, estava gostando de ter a companhia dele, mas sabia que estava com o coração muito fechado. E eu falei sobre o desrespeito que nós mulheres cometemos em relação aos homens em uma das lives. Porque a gente queixa dos homens, os homens são mulherengos, os homens não querem nada com nada, os homens não respeitam as mulheres, os homens são canalhas. Mas muitas vezes nós desrespeitamos os homens quando sabemos que estamos com o coração fechado, que não estamos abertos e disponíveis para uma relação, mas mantemos os homens ali do lado para sentir um quentinho no coração, para sentir algum aconchego. E quando eu falei isso, ela me mandou um direct falando que tinha pensado muito sobre o que eu disse, que não queria desrespeitar e nem brincar com os sentimentos dele, porque ela não gostaria que ele brincasse com os dela. E ela então disse para ele a verdade. Ela disse que não estava pronta para se relacionar. Ela não explicou por quê e nem precisa, tá? Porque você não precisa explicar por quê, você não precisa justificar. Você precisa ser coerente com aquilo que você sente. Você precisa falar a verdade para as pessoas que você se relaciona. E se resguardar. Então, não precisa contar detalhes da sua vida, da sua intimidade, das suas dores da infância, daquilo que você passou. Você só precisa ser firme com aquilo que você decide. E ela, então, rompeu com ele e me mandou um direct falando que tinha tomado essa decisão e conversando comigo e falando que se sentia triste, mas que se sentia bem de ter sido honesta e de não enrolar, né? Porque deixar ele livre para se relacionar com outra pessoa, mas ela se sentia triste. Por quê? Porque ela tinha um sentimento de perda. E é natural que a gente tenha esse sentimento de perda. E é natural que venha a tristeza. Só que os sentimentos coexistem. Ao mesmo tempo que ela se sentia triste, ela se sentia em paz. Ela disse para mim que sentia uma paz muito grande por estar sendo honesta com ela e com o outro. E isso é escolher trabalhar a sua confiança. Ela, ele ali estava mantendo um certo quentinho no coração dela, né? Ela estava se sentindo de alguma forma amada. Ela estava se sentindo confiante que alguém tinha interesse nela. E quando ela rompe com esse homem, ela passa por um momento ali de dificuldade, né? De se sentir sozinha de novo. E ela escolhe ser confiante, honesta. Ela escolhe confiar que ela vai conseguir tratar esse coração e que ela vai se abrir para o amor verdadeiramente, que não adianta forçar. Meu mestre, Cláudio Naranjo, dizia uma frase que me impactava sempre que ele nos falava isso com alguma frequência. Ele dizia assim: a porta do céu se abre de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, é isso que é escolher confiar. Confiar nela, de que ela tem capacidade de lidar com essa dificuldade, confiar que ela pode aprender a se amar, que ela pode ressignificar suas dores da infância e que pode, assim, com as suas dores ressignificadas, se abrir verdadeiramente para o amor, e não de mentira, e não se enganar ou enganar o outro, mas de verdade, com seriedade. Hum? Eu me lembro de uma outra pessoa também que tinha muita dificuldade de estabelecer vínculos, né? Ela passou uma infância muito difícil, a mãe dela foi mãe solteira, o avô não a aceitou, ela bebezinha logo de início, depois de um tempo, né? Às vezes acontece muito isso nas famílias, né? Uma mulher solteira, uma família machista, os avós não querem, e daqui a pouco a criança encanta os avós passam por aquela dificuldade, rompem aquele preconceito e começam a amar aquela criança. Mas ela passou, numa fase inicial da vida dela, rejeição, sentiu muita rejeição. E a maneira como ela encontrou para não sentir aquela rejeição era sendo uma pessoa, uma criança muito boazinha, que não dava trabalho. Ela conta que as tias diziam que ela nem parecia que estava em casa. E assim ela aprendeu a se fechar no mundo, num casulo, e ali ela encontrava na cabecinha dela, infantil, uma segurança, uma certa segurança, porque é aquele lugar assim, eu nem vou me abrir para o outro para não ser rejeitada de novo. Só que no fundo, ela queria contato com as pessoas. No fundo, ela queria estabelecer vínculos, ela queria ter amizades,
ela queria poder contar com as pessoas, ela queria não ter só o marido, porque estava muito fechada na relação com o marido. E aí um dia eu fiz um exercício com ela, dela visualizar que o marido estava indo a trabalho e ia ficar 3 meses fora. E ela se sentiu muito sozinha. E ela se viu muito sozinha. Porque se o marido sai de cena, ela não tem muito com quem contar. E ela sentiu a dor da solidão mesmo, né? E nós fizemos um trabalho muito bonito. E ela começou então a estabelecer vínculos, a convidar pessoas para sair, a sair com pessoas novas do trabalho, resgatar amizades antigas que ela tinha perdido, que ela tinha deixado passar. Então, ela escolheu enfrentar a dificuldade dela e abrir a porta do céu de dentro para fora. Precisa desse caminho do autoconhecimento para fazer isso. Sem ele, a gente não chega onde precisa chegar. Então, esses são exemplos de quando eu falo que a escolha está em nós. Você pode escolher um certo comodismo, por exemplo, dessa pessoa, dessa mulher que eu estou falando, que estava lá relacionando com o marido e só com o marido, era super cômodo para ela, porque ela fazia o movimento de convidar alguém para sair, uma amiga para sair, para tomar um café, corria o risco dela receber um não e se sentir rejeitada. E isso aconteceu. Ela chamou uma pessoa, a pessoa aceitou, e no dia, em cima da hora, a pessoa disse que não podia ir. E ela ficou muito chateada. E ela passou por uma dificuldade naquele momento. Ela quis desistir de convidar novas pessoas. Ela quis desistir de estabelecer novos vínculos. E é natural que quando a gente toque a dor da nossa infância, a gente queira desistir. A gente queira voltar para o casulo e falar, eu não quero enfrentar isso. Muito natural. Porém, se você escolhe esse caminho, você se limita, você não vive a vida em plenitude. Você restringe, e a vida é tão bonita, a vida é tão forte, ela é tão rica, sabe? Quando a gente escolhe restringir, a gente escolhe a escassez para nossa vida. A gente se contenta com pouco, e a vida é muito abundante. Mas se você escolhe se fechar, você escolhe a escassez. Você escolhe o comodismo, você escolhe proteger a sua insegurança. E assim você se torna cada vez mais insegura, porque você evita e você não só evita, mas você impede o seu crescimento. Então, escolher confiar em você, escolher deixar de ser insegura, é escolher olhar para o seu caminho de crescimento, olhar para a abundância da vida, olhar para aquele relacionamento que não tá bom e você sabe falar, eu não quero esse relacionamento aqui que tá ruim. Eu não quero me contentar com pouco, né? Eu me lembro de uma mulher que eu atendi que ela estava num relacionamento abusivo, muito abusivo de verdade, sabe? E esse relacionamento abusivo, ela demorou muito tempo para sair, para procurar ajuda, porque nos relacionamentos abusivos, quem é o abusador, a primeira coisa que ele faz é minar a confiança da pessoa. Ele dizia muito para ela assim: olha, você tá pegando o boi de eu estar com você, porque você tá gorda, porque você tá feia. E ela é uma mulher muito bonita. E ela não tinha nada de gorda. Mas ninguém vai te querer, porque você é muito chata, porque você é isso, porque ninguém te suporta. E ele só falava frases para ela que deixavam ela muito pequenininha, né? E ela ficou ali nesse relacionamento 10 anos, gente. 10 anos um relacionamento, se contentando com muito pouco. Ela não contava para a família dela o que ela sofria. Ela não contava para ninguém, porque relacionamentos abusivos têm essa característica, né? A pessoa não conta. A família percebia que era um relacionamento que não era saudável, percebia a tristeza dela, tentava intervir, mas ela dizia que não, que estava tudo bem, ela tinha medo de sair. E ela precisou chegar no fundo do poço, para encontrar o caminho de saída. E aí precisou envolver polícia, né? Precisou de medida protetiva, e precisou, aí ela foi pedir ajuda da família, só que ela precisou chegar no fundo do poço. E você pode escolher amar você sem precisar chegar no fundo do poço. Você pode escolher olhar, porque a vida vai trazer o crescimento de qualquer jeito, gente. O crescimento vai chegar pelo amor ou vai chegar pela dor? Essa mulher passou 10 anos de um relacionamento abusivo muito sério.
vivendo infeliz, vivendo com medo, vivendo insegura, até chegar num ponto onde não deu mais. E aí ela foi e tomou a força para pedir ajuda. Mas tem muitas pessoas que nem tomam a força para pedir ajuda, que ficam ali anos e anos e anos e anos e anos e anos. E anos. Então, você pode escolher aprender pelo amor e não pela dor. É sobre isso que é a escolha, sabe? Quando eu falo isso, alguns obstáculos aparecem e são naturais. Um deles é: eu tenho medo. Ah, eu tenho medo de enfrentar isso. Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de tentar e não dar certo. São muitos medos que aparecem. Eu tenho medo de ser julgada, de ser criticada. Muitos medos podem aparecer aí dentro do seu coração quando eu falo isso. E tá tudo bem sentir medo. Porque uma outra crença limitante são as pessoas pensarem que para elas se sentirem confiantes, elas e seguras, né, confiantes, que têm capacidade de tomar decisão, elas precisam eliminar a insegurança da vida delas. E não precisa, gente. Sinceramente, não precisa. Eu vou dar um outro exemplo, vou fazer uma outra analogia para vocês entenderem. Imagina que eu adoro vôlei, não sei se vocês gostam, então a gente sempre puxa a sardinha pro nosso lado, né? Isso é natural. Então eu vou falar do vôlei. Imagina, eu sou doida com o time de vôlei do Brasil. Então imagina que tá lá o time de vôlei masculino jogando, ou feminino, tanto faz. E cada vez que o time ganhasse do outro time, ele eliminasse para sempre, para todo sempre o outro time. Ia chegar num ponto que o campeão não ia ter com quem jogar, porque quem tivesse começando, iniciando os jogos, ia ser muito pobre de recursos, no sentido de qualidade, né? Porque a prática que traz a perfeição. Então, quando você está começando, você não sabe fazer direito. Você tem que praticar, praticar, praticar para vir à excelência. Então, os times iniciantes não têm excelência. E se cada vez que o Brasil ganhasse, ou que alguém ganhasse um jogo de vôlei, desaparecesse com o adversário, não ia ter campeonato. Porque chega o momento que não ia ter com quem jogar, né? Então, não é sobre eliminar, é sobre superar. Então, quando o Brasil ganha, por exemplo, da França, que é um grande embate, porque o Brasil superou em qualidade técnica naquele jogo, né? Especialmente em controle emocional, hum? Em capacidade física, né? Então, sobre ler, fazer bem a leitura do jogo, sobre encontrar os pontos, os buracos na quadra para fazer ponto, superou. Então, tá tudo bem sentir medo, porque todas as vezes que a gente vai enfrentar uma dificuldade, dá medo mesmo, dá insegurança sim. E você não precisa querer eliminar o medo ou a insegurança da sua vida, mas precisa querer superar esse obstáculo, precisa querer olhar para ele de frente, sabe? Quando a gente está numa cachoeira com uma pedra escorregadia, passando por um caminho que tem pedra escorregadia, se você não olha bem para onde você pisa, você corre o risco de se machucar, cair e se machucar. Se você olha, você tem a capacidade de se proteger. Então é sobre isso, sobre olhar de frente para as suas dificuldades, para que você possa fazer escolhas bem feitas para você, para que você possa desenvolver essa segurança interior, tá? Um outro obstáculo é falar assim: ah, me faltou amor, eu não tive pai, eu não tive mãe. Ok, o que você viveu na sua infância não tem como mudar. O que você viveu na sua vida, de repente você viveu muitos traumas na sua vida. Você já perdeu pai, você já perdeu mãe, você já perdeu marido, um namorado, ou um filho, um ente querido, muitas vezes. E você gerou um certo medo de perder as outras pessoas, uma certa insegurança. Faltou um amor para você lá atrás que reverbera na sua vida agora. Tá tudo bem isso, você não precisa querer eliminar isso. E o que você passou na sua vida não tem como mudar, né? O que você vivenciou, o que você viveu, mas você pode escolher aqui e agora uma atitude diferente. Você não precisa alimentar aquilo que você não teve. Porque quando você diz frases para vocês, ah, eu não tive pai, ah, eu não tive mãe, ah, eu fui dada para adoção, ah, a minha mãe faleceu no parto e o meu pai casou com uma outra pessoa que não era boa para mim. Ou, ah, o meu pai era muito negligente, o meu pai não estava nunca em casa, eu senti falta do meu pai. Ok,
Isso é a dor de verdade. E a dor a gente precisa abraçar para poder superar. Mas você pode escolher hoje dar para você mesmo, através do caminho do autoconhecimento, aquilo que faltou na sua infância. Hoje é sua responsabilidade, não mais dos seus pais. Como no caso que eu contei dessa mulher, né? Ela não teve pai, ela não conheceu o pai, de verdade. Isso ainda é uma dor para ela não saber quem é o pai dela. Ela sentiu falta. E o avô dela, o avô materno, que depois se tornou uma referência para ela, né, ocupou esse lugar de pai, faleceu quando ela era ainda criança. Então, o que ela passou, ela não pode mudar, mas ela pode mudar hoje, né, esse olhar para a vida. Você pode olhar sempre para um lugar do que faltou para você, ah, faltou isso, faltou aquilo, para o lugar da escassez, ou você pode olhar para a oportunidade que você está recebendo aqui e agora, nessa live, em outras lives, em outros momentos da sua vida, para ressignificar a sua história. Isso é escolha. É como olhar um copo e falar assim: ai, tá faltando um pouco de água. Ou olhar um copo e falar: tenho água suficiente para esse momento. Aquilo, como você olha para as coisas, diz muito sobre você. Então, os obstáculos acontecem, eles são reais, mas qual a energia que você põe sobre esse obstáculo? Você não precisa eliminar o seu medo, né? Você não precisa eliminar a sua insegurança para se tornar confiante e decidida. Você não precisa apagar o seu passado para você aprender a confiar em você. Não, muito pelo contrário, você só precisa abraçar o seu passado. Então, qual que seria o jeito certo de olhar para tudo aquilo que você passou e que gerou insegurança na sua vida? Por exemplo, como eu falei, perder entes queridos. A gente não controla a vida e a morte. Ninguém tem garantia de nada nessa vida. Se você ficar esperando ter uma garantia para realizar algo na sua caminhada, você não vai conseguir realizar. Você não vai conseguir crescer, porque a vida não dá garantia, sabe? A vida te dá oportunidade. E as oportunidades você abraça ou você deixa passar e depois lamenta, né? Eu vejo pessoas se comparando, mulheres se comparando, ai, fulana de tal, nós formamos junta, fulana tá lá na frente, fulana conseguiu isso, conseguiu aquilo, e eu tô aqui ainda perregando com dinheiro. Por quê? Porque fulana de tal abraçou as possibilidades, abraçou as oportunidades que ela teve, escolheu abraçar o crescimento. E talvez você tenha escolhido outra coisa. Então é sobre isso fazer a escolha que eu tô falando, tá? Então, como que seria o jeito certo da gente trabalhar essa confiança, né? De despertar essa confiança em nós? Primeiro de tudo, abraçar as emoções e os sentimentos, não brigar com eles, não querer eliminar nem o medo, nem a insegurança, nem, né, eu falo que são borboletas que voam no nosso estômago, não precisa querer eliminar isso, precisa tomar consciência disso, porque a consciência por si só muda tudo, por si só muda tudo. Depois eu vou contar aqui um poema para vocês. É um poema, mas é um ensinamento tão bonito, um ensinamento budista tão bonito, que eu vou contar para vocês, vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, primeiro de tudo, é abraçar os sentimentos, o medo, a insegurança, tudo que você viveu, a sua infância, os pais que você teve. Ah, os meus pais se separaram, eles brigavam muito, eu vivi violência. Abraçar isso, abraçar a sua história. Você não precisa mudar o que passou, você precisa mudar o presente. Isso que você precisa mudar. E essa é a escolha que você pode fazer, tá? E depois fazer pequenas atitudes. Pequenas, pequenas, pequenas. Você não precisa fazer grandes coisas. Porque um grande equívoco é falar assim: nossa, tem que acontecer uma coisa mirabulosa para eu poder mudar. Tem que acontecer uma coisa assim extraordinária para eu conseguir confiar em mim. E não tem. Um pouquinho todos os dias, sabe? Às vezes tem o coelhinho e a lebre. O coelhinho vai bem rápido, né? Ele corre, 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 e de repente ele cansa e para dormir. A lebre, a tartaruga, ela continua caminhando. Passo, passinho, passinho, todo dia um pouquinho, e às vezes a tartaruga chega antes do coelhinho, que é mais ágil, mais rápido, porque, porque ela tem constância, né? O coelhinho vai, para, descansa, vai, corre, 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 para, corre, 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 para. Então, um pouquinho todo dia, uma pequena atitude diária faz com que você transforme a sua vida, tá? Depois, abraçar, avaliar possibilidades que você tem. Quais são as oportunidades que aparecem, que você deixa passar? Quais são as possibilidades de pedir ajuda para alguém?
Quais são as ferramentas internas, as suas próprias potencialidades que você já pode, a partir de hoje, de agora, colocar em prática? Qual é a sua capacidade de fazer escolhas e tomar decisões? Que você já pode todos os dias alimentar um pouquinho para se fortalecer. É sobre isso. E depois, gente, se responsabilizar. Você não tem culpa do que te aconteceu no passado, especialmente na sua infância. Você não tem. É um fato, aconteceu. Mas você tem agora o convite de se responsabilizar pela vida que você quer construir. Seus pais se separaram, se você foi criada pela sua avó, se sua mãe era muito jovem e não tinha condição de cuidar de você direito porque era muito nova, muito imatura, tudo que te aconteceu, aconteceu, não dá para mudar. E você não precisa mudar seu passado, mas você precisa mudar a sua atitude de hoje, né? De querer abraçar as oportunidades que chegam para você. E aí, quando eu falo isso, as pessoas falam, mas eu não sei como. Como eu vou te mostrar dentro da jornada da mulher confiante. Então, se você não se inscreveu ainda, aproveita o link que está na bio e se inscreva, porque é gratuita, é online. Você não sai da sua casa para fazer, você não paga para fazer. Você se inscreve, tem acesso a aulas onde eu vou mostrar o passo a passo, tintim por tintim, a caminhada para você se tornar confiante e decidida, para você despertar a mulher potente que existe em você, para você ser capaz de realizar seus sonhos, seus projetos, seus objetivos, sabe? Porque se tem uma coisa, gente, que mina a vida, que traz uma vida escassa e limitada, é a insegurança, o medo. O medo bloqueia você. O medo te impede de crescer. O medo te impede de encontrar suas potencialidades internas, te impede de chegar longe, né? E quando você começa a confiar em você, eu falo isso por mim, gente. Eu já fui uma mulher extremamente insegura. Se vocês me conhecessem lá atrás, vocês não iam acreditar que eu tô aqui fazendo live, que eu tô aqui fazendo a jornada da mulher confiante, que eu tenho alunas, que eu tenho pacientes, que eu ajudo mulheres, né? Eu mesma não acreditaria se alguém me contasse lá atrás, olha, um dia você vai ter uma página onde você vai fazer live e você vai ajudar a mulher. Eu ia falar, gente, mas eu não tenho confiança para isso. Eu não me sinto segura para isso. Só que eu escolhi sair da insegurança. Eu abracei as oportunidades que me apareceram. Não foram fáceis os obstáculos que eu vivi, que eu passei, mas eu escolhi superar. Eu escolhi, e isso é uma atitude interna. É uma atitude que vem de dentro. Ninguém pode escolher isso por você. Só você pode fazer essa escolha. Mais ninguém. Mais ninguém, né? E aí, agora eu quero deixar um exercício para você, já colocar em prática um pouco do que eu estou falando. Escreva sobre os seus sonhos. Pega um pedaço de papel, escreva sobre os seus sonhos. Se você se tornasse uma mulher confiante e decidida hoje, o que você faria de diferente? O que seria diferente na sua vida? O que você realizaria que você ainda não realizou? O que você não deixaria para amanhã? Hum? Escreva esse pedaço num papel. Escreva alguns tópicos e depois você escolhe um dos mais importantes. E quando você escolher um dos mais importantes, você vai escrever na frente, ou do lado, ou embaixo, mas bem próximo, qual é o medo? Qual é o medo que aparece quando você pensa em realizar isso que você deseja? Porque sonhos, desejos, eles estão muito entrelaçados com medo, tá? Então, eu quero é, mudar de país. Estou inventando, porque eu não quero não, tá? Eu gosto de morar no Brasil, mas estou inventando aqui para dar um exemplo. Criando uma situação. Eu quero mudar de país, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de chegar lá e uma cultura nova. Tenho medo de não dominar a língua. Eu sei falar, mas não sei entender tudo. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa com alguém da minha família e eu não conseguir voltar. Tenho medo de ficar doente lá e não ter quem cuidar de mim. Os medos vão aparecer, vão aparecer. Esses medos vão surgir toda vez que você escolher realizar um desejo, né? E eu, quando comecei essa página aqui, gente, eu tinha tanto medo. Tinha medo do julgamento, tinha medo que as pessoas iam pensar do que eu tô falando, se as pessoas iam concordar comigo ou não iam concordar comigo. Eu queria agradar, né? É verdade isso que eu tô falando para vocês, é real.
E eu precisei ir fazendo, começando, como eu falei para vocês, com um passinho pequeno de cada vez, fazendo um vídeo de vez em quando, fazendo mais posts, tipo, escritos do que aparecendo, daí depois aparecendo um pouquinho, e aí depois aparecendo mais um pouquinho, e depois me apropriando mais. Por quê? Porque eu fui adquirindo confiança, porque eu fui entrando em contato com as minhas potencialidades, eu fui trabalhando isso no meu dia a dia. E na jornada da mulher confiante, teve uma mulher que me perguntou agora, eu tenho uma pesquisa, né, que eu envio para quem se inscreve, porque essa pesquisa me ajuda a trazer o conteúdo da mulher confiante para vocês, da jornada para vocês, porque eu quero de verdade ajudar as mulheres. E eu falei assim, tem uma pergunta que é a seguinte: se você pudesse tomar um café comigo, que pergunta você faria? E uma das mulheres me perguntou assim: se eu pratico tudo o que eu ensino? E eu pratico. Eu pratico, gente. O que eu falo para vocês, eu faço na minha vida. E aí, eu vou falar aquele poema que eu disse para vocês. Tem um poema que está no livro tibetano do Viver e do Morrer, do Sungyal Rinpoche. 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 É isso. Que ele fala assim, chama Autobiografia em 5 capítulos. Depois você pode procurar na internet, tá? Autobiografia em 5 capítulos. Eu não vou falar com toda a fidelidade das palavras, porque eu não me lembro, sendo bem honesta. Mas o conteúdo e o ensinamento eu não esqueço. Ele começa assim: eu andava por uma rua e tinha um buraco. Eu caio nele. Não sei onde estou. Estou perdido. Não sei o que fazer. Demoro um tempão para sair. Segundo capítulo. Eu passo por uma rua. Tem um buraco. Eu caio nele de novo. Eu vejo o buraco. Aliás, não vejo não. Ele cai nele de novo. Sei onde estou, mas não é minha culpa. E ainda assim eu demoro um tempão para sair. Terceiro capítulo. Eu passo por uma rua que tem um buraco. Eu vejo o buraco e finjo não vê-lo. Eu caio nele outra vez. Sei onde estou. É minha responsabilidade. Eu saio mais rápido. Quarto capítulo. Eu passo pela mesma rua. Tem um buraco. Eu desvio do buraco. E o último e quinto capítulo, eu passo por outra rua. Então, na minha vida acontece isso. Quando eu estou trazendo ensinamentos aqui para vocês, eu trago da minha própria vivência. Eu não estou falando de um lugar que eu aprendi num livro. Eu estou falando de um lugar que eu caminhei, que eu atravessei. Quem assistiu minha live de segunda-feira viu que eu contei sobre um grande obstáculo que eu passei. Se você não assistiu, assiste a live de segunda-feira. Quando eu falo, se eu não me engano, é como superar obstáculos com confiança. E eu trago um grande obstáculo que eu passei no sábado e como eu lidei com esse obstáculo. Então, tudo que eu trago aqui para vocês não é coisa que eu aprendi só num livro, não. É coisa que eu vivenciei na minha vida, que eu pratiquei, que eu trilhei o caminho. Por isso eu falo com mais propriedade. Porque não é algo que alguém me contou, algo que eu vivi. Então, eu gosto sempre de trazer também uma analogia que é assim. Se você tiver que entrar sozinho numa mata à noite, aliás, sozinho não. Se você tiver que entrar numa mata escura, né? À noite lá, como você escolhe entrar? Você escolhe entrar sozinho, num lugar que você não conhece? Você escolhe pedir ajuda? Chegou atrasado, mas chegou, Aparecido? Seja bem-vindo, Aparecido, gente. Olha só, ele tá sempre aqui, mesmo sabendo que o conteúdo é mais voltado para as mulheres. Isso é escolher, aprender. Isso é aqui, ao vivo e a cores, uma pessoa que me acompanha sempre, escolhendo superar as dificuldades, escolhendo ouvir conteúdo que ajuda, escolhendo deixar de ser e de trabalhar a sua insegurança, né? Então, voltando aqui, se você precisa entrar numa mata à noite, você escolhe entrar como? Sozinha, numa mata que você não conhece, que você não tem experiência. Você escolhe um guia que já entrou nessa mata inúmeras vezes, inclusive à noite, que conhece aquele caminho. Ou você escolhe um guia que trilhou aquela mata no pensamento, porque lê um livro
falando como que faz para entrar numa mata escura à noite. Escura à noite é ótimo, né, gente? Redundância. Mas numa mata escura, né, que você não conhece, o que que você prefere? Entrar sozinho, enfrentar os desafios e correr riscos e se perder e não saber qual caminho seguir, né? Enfrentar ali alguns animais que você não tem domínio, que você não tem conhecimento profundo sobre a, a maneira deles reagirem. Você prefere escolher um guia que domina aquela mata na prática, ou você prefere um guia que lê um livro? Não tem opção de não entrar. Alguém colocou aqui, parecido, eu prefiro não entrar. Não tem opção de não entrar. Você precisa fazer essa travessia porque é aquele lugar que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você precisa atravessar essa mata. O que que você escolhe? Pensa. Hum? Pensa aí e eu quero que vocês me contem aqui o que que vocês escolhem. Daqui a pouco eu falo o que que é a minha escolha, tá? Se você não tem opção de não entrar, não existe opção de voltar, sabe? E aí, para recapitular aqui o exercício que eu estava deixando para vocês, antes de eu falar, de eu concluir esse tema que eu trouxe, pega uma folha, escreve os seus sonhos. Dos seus sonhos, escreve os medos que vêm quando você pensa nesses sonhos. Tem pessoas que têm. Hoje eu atendi uma mulher que tem um sonho de criar uma plataforma, né, para interagir produtor e comprador. Só que o pai dela acha que não é um bom negócio, que não vai dar lucro e que vai dar muito trabalho e que não é um bom negócio. E ela tem esse sonho, então ela tem medo de desagradar o pai, porque traz uma história da infância de uma necessidade de ser reconhecida pelo pai, né? Então ela quer, mas tem medo de fazer, dar errado e depois o pai se decepcionar com ela. Então, é sobre esses medos assim que eu tô falando, tá? E depois você imagina como seria a sua vida se você nunca realizasse esse sonho. Se você se sentiria triste, frustrada, resignada, como seria a sua vida se nunca realizar aquilo que você deseja? E como seria a sua vida se você realizasse seu sonho? Se você fosse capaz de confiar em você? Se ela fosse capaz, se ela fosse não, ela será capaz, eu não tenho dúvida, que é isso que nós estamos trabalhando, de realizar o sonho dela, fazendo uma avaliação, avaliando possibilidades, como eu já coloquei aqui, se pegando o medo tem uma função na nossa vida que é de precaução, é de deixar em alerta. Então, como ela pode ficar em alerta, avaliando riscos, se protegendo e realizando o sonho? Aí ela ressignifica essa história. Ela ressignifica, sem tanto preocupar o que que o pai vai achar, o que que o pai não vai achar, sabe? Mais pautado aqui, ó, no interior. É sobre isso, gente. Então pensa, coloca aquele maior sonho da sua vida, maior de verdade. E como você se sentiria se você não realizasse nunca? E como você se sentiria se você se realizasse? Daqui a pouco eu respondo essa pergunta aí, tá? Porque se você se realizasse, e aí você vai escrever embaixo como você pode se precaver dos, né, quais são os recursos que você tem para se proteger do insucesso, do medo, né? Quais os recursos? Você pode pedir ajuda, você pode, eu não sei fazer isso, você pode fazer um curso para se preparar, né? Como é que você pode fazer? E aí você ressignifica a sua história. Tenho medo, gente. Eu, por exemplo, acho que o maior medo é da gente não ser feliz. É da gente não receber amor, por exemplo. Olha, Aparecido já respondeu aí para você, Lene, viu? É, de você não receber amor. Imagina uma vida sem amor, uma vida que não tem realização pessoal. Isso é muito mais duro, isso é muito mais difícil. Eu tenho muito mais medo disso do que o medo de enfrentar, por exemplo, um
insucesso, um fracasso. Por quê? Porque o fracasso não determina quem você é, mas a maneira como você lida com ele diz muito sobre você. Um erro não determina quem você é, mas a maneira como você lida com ele diz muito sobre você. Então, errar faz parte da nossa humanidade. Fracassar faz parte. Eu fico muito feliz quando as minhas mentorandas ou as minhas alunas passam por alguma dificuldade e depois elas chegam para mim e falam assim: Dani, hoje eu agradeço pela dificuldade que eu passei, porque eu aprendi muito com isso. Hoje mesmo, uma mentoranda chegou para mim, passou por uma situação bem difícil mesmo, de crise de ansiedade, síndrome do pânico, precisando tomar remédio, acompanhamento com psiquiatra. Passou por um momento muito duro e nós passamos juntas por esse momento. E hoje ela chegou para mim e falou assim: Dani, eu agradeço pelo tudo que eu passei, porque hoje eu vejo a vida de um outro lugar. Isso é a maturidade emocional. Começar a agradecer pelas dificuldades, sabe? Porque o pensamento infantil, quando a nossa criança está ferida, quando a gente não assume a potência da nossa mulher, quer tudo que tudo seja colorido, lindo, faz de conta, que eu já falei na live de ontem. E que não é real. Isso gera sofrimento. Você idealizar algo que você não pode ter, ou que não, tipo, uma vida de sonhos, né? Que tudo são flores, tudo é perfeito, maravilhoso. Isso é uma vida de frustração, porque a vida não é assim. A vida é cheia de altos e baixos. E aprender a deixar de ser uma mulher insegura, escolher isso, é escolher aprender a lidar com os altos e baixos da vida, com toda a potencialidade que você carrega dentro. É sobre isso, tá, gente? E eu vou ensinar isso na Jornada da Mulher Confiante. Se você não se inscreveu, você está aqui e agora perdendo uma grande oportunidade. O link está aqui na bio do meu Instagram. Clica lá, se inscreve, responde a pesquisa, porque respondendo a pesquisa, eu posso saber quais são as maiores dificuldades que você tem e preparar uma aula ainda mais rica em conteúdo para te ajudar. Então, você escolhe se você deixa essa oportunidade passar ou se você abraça. Você escolhe se você permanece numa vida de escassez, de insegurança, né? De menos-valia e de limitação, ou se você abraça com toda a força essa oportunidade e desperta a mulher confiante e decidida que está aí dentro de você. Que você aprenda o caminho para despertar isso. Eu vou ensinar o passo a passo nessa jornada. Então, abraça a oportunidade. Aqui e agora você pode escolher isso na prática, mas só depende de você, de mim não. Porque eu já estou preparando a jornada, já tem várias mulheres inscritas, né? Mas você pode escolher se inscrever e aproveitar a oportunidade ou escolher ficar onde você está. E quanto a isso, não tem o que fazer. Só você que pode decidir, tá? Deixa eu ver os comentários que vocês colocaram aqui. A gente está no finalzinho da live. É... A Mari Matos está falando, eu preciso urgente deixar de ser insegura em algumas situações. Você já se inscreveu na Jornada da Mulher Confiante, Mari? É gratuita, é online, e ela vai ficar no ar por pouco tempo, tá? Então se inscreva, entre no grupo do WhatsApp. Tem muita gente que se inscreveu e não entrou no grupo do WhatsApp, e outras muitas pessoas que entraram, porque lá pelo grupo do WhatsApp você vai receber todas as informações para não perder nenhum detalhe da jornada, tá? Deixa eu ver aqui. Poder ressignificar a história passada é libertador, porém é desafiador. Desafiador é a verdade que é, mas é mais libertador do que desafiador. Desafiador é permanecer com a história passada aqui, ó, travada na garganta. Isso que é desafiador, é mais desafiador. Porque a história passada, quando não está ressignificada, limita a vida da gente. Minha mãe faleceu após meu nascimento. Estou tentando cada dia ressignificar. O autoconhecimento é tudo. Isso mesmo. Não tem como mudar isso, né, gente? Quando um bebezinho perde a mãe, é muito duro, mas é real. A vida é assim. Porque a mãe é o nosso primeiro amor. É da mãe que a gente recebe, né? Que a gente se sente bem-vindo no mundo ou não. E ter uma ausência do contato com a mãe logo no nascimento é muito duro, é muito difícil. Mas você pode ser a mãe que te faltou agora na vida adulta. Você pode se amar e se cuidar
como não foi possível na sua infância. Isso aprender a ressignificar. E com isso você resgata a sua autoconfiança e o seu amor próprio. Andam juntos, tá? A Lene perguntou por que um homem estaria nessa live? Porque ele gosta de aprender, ele já até respondeu aí para você, né? Essa live é destinada para mulheres, porque eu sou mulher, eu trilhei o caminho da insegurança para a confiança. Eu desenvolvi um método, né? E foi o caminho que eu trilhei. Desse caminho que eu trilhei, eu desenvolvi um método, um passo a passo para ajudar mulheres a se tornarem confiantes e decididas. É o que eu faço com as minhas alunas e as minhas mentorandas. Então, eu não sou homem, as inseguranças dos homens são diferentes. Por exemplo, uma mulher na maternidade, ela tem medo, ela perde a vida dela por completo, porque ela tá ali para a criança o tempo todo, ela tem medo de não conseguir voltar a ter vida própria. O homem tem medo de não conseguir sustentar a família. Então, são medos diferentes, que eu conheço, mas o medo dos homens eu não vivenciei na pele. O medo das mulheres eu vivenciei. Por isso, aos pouquinhos, quando eu comecei, eu trabalhava com homens e com mulheres. Eu atendo ainda, eu mentoro alguns homens no individual, mas em grupo eu trabalho só com mulheres, porque é a minha história, porque é o caminho que eu trilhei, né? É o passo a passo que eu segui. Então eu tenho experiência prática para passar para vocês. Por isso, tá? Deixa eu ver aqui outro. Assim que finalizar, vou correr lá e me inscrever. Não perca a oportunidade, não perca tempo. Gratidão por disponibilizar esse conteúdo. Eu que agradeço a presença de vocês. É bom demais se desafiar a fazer algo e conseguir. A satisfação é enorme. Verdade, Angélica. Gente, se tem algo que é maravilhoso, é a gente dar conta. Assistam a live de segunda-feira que eu conto para vocês, na prática, tudo que eu vivenciei, como que eu superei e o que eu senti no final, tá? Assistam. Isso que a Angélica falou é maravilhoso, né? Permanecer no lugar, gente, é limitar a vida. É dizer para você que você é incapaz, é dizer para você que você não é suficiente, é dizer para você que a sua vida é limitada numa caixinha. Você tem muito potencial aí dentro. E todas as respostas, vou repetir algo que eu sempre falo. Todas as respostas já estão dentro de você. O que eu faço aqui, o que eu faço na Jornada da Mulher Confiante, através do método TIP, o que eu faço com as minhas mentorandas é ajudar vocês a encontrar as potencialidades que estão aí dentro e que vocês não sabem como encontrar. Eu mostro o como fazer, tá? Porque a resposta já está aí. A resposta não vem de mim, a resposta vem de você. Só que você não sabe. É como a gente pegar um texto em chinês e olhar aquele tanto de desenho e não entender nada que está escrito. E aí chegar um tradutor e falar, tá escrito isso, isso, isso e isso. Então, o que eu faço com vocês é ajudar a traduzir, é ajudar você a identificar aquilo que você já tem dentro, é ajudar você a se apropriar das suas qualidades, das suas potências. É isso que é o meu papel. Aqui, na jornada, no curso Sementes do Florescer, com as minhas mentorandas, né, com as pessoas, com as mulheres, eu escolhi isso para minha vida. Eu escolhi um propósito e eu sigo firme aqui nesse propósito. Então, agradeço vocês que ficaram aqui comigo até agora, tá? Para quem não assistiu completo, vendo que a gente está chegando ainda na live, a live está encerrando. Para quem não assistiu tudo, a live vai ficar gravada. E nós estamos em semana de pré-aquecimento, né? De aquecimento, na verdade, da Jornada da Mulher Confiante. Amanhã tem live de novo. Eu tinha dito que seria meio-dia, 1 hora da tarde, mas eu me lembrei que às quintas-feiras eu já faço live às 8h30 da noite. Então, eu não vou mudar o horário da quinta-feira, tá? Amanhã às 8h30 da noite tem live de novo. Não lembro o tema de cor, mas está aqui nos meus stories. Lá tem a agenda. Então, olha lá, dá uma passadinha ali nos stories, porque você vai ver que são temas bem importantes. E na sexta-feira, a live é 12h30, porque tem muita gente que me pede live na hora do almoço, mas muitas vezes eu estou trabalhando nesse horário e não consigo parar. Estou com as minhas mentorandas e não consigo parar para fazer live. Mas nessa sexta me programei e vou beneficiar as pessoas que não conseguem vir à noite por qualquer razão que seja, tá? Então, eu colocando horário de manhã, na hora do almoço e à noite, para que possa haver uma diversidade de horários, para que possa atender
toda a demanda que às vezes chega para mim e eu não consigo atender, tá? Então, eu que agradeço, um beijo grande para vocês. Eu espero vocês amanhã, às 8:30 da noite, tá bom? Beijo grande e a escolha só você pode fazer. Eu posso te ajudar, eu posso segurar na sua mão, eu posso caminhar com você, eu posso te mostrar o caminho, eu posso entrar na mata escura com você, mas eu não posso fazer a escolha por você. Isso só você escolhe. Se você abraça a oportunidade, escolhendo uma vida de abundância, de possibilidades, de diversidade, de crescimento, ou você prefere uma vida de escassez, de limitação, né? E de pouco contato com as suas potências, tá? Link na bio, se inscreva, não perca a oportunidade online e gratuito, gente, vocês não vão pagar nada por isso, nada. E as aulas estão sendo preparadas com muito carinho para vocês, tá? Tem muito conteúdo legal. Se vocês gostam da live, tenho certeza que vocês vão gostar mais ainda da Jornada da Mulher Confiante. Uma ótima noite para todas nós, um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.